Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar 1 Coríntios capítulo 7, um capítulo um tanto controverso, mas que quando lemos o verso 26, entendemos realmente ali o contexto, o que Paulo queria dizer com alguns conselhos aqui que hoje nos soam até um pouco estranhos. Em tempos angustiosos e de perseguição, Paulo desaconselha o casamento. Então, se você puder já ler o verso 26, antes de começar a leitura, seria até interessante. Voltemos agora para o começo do capítulo, verso 2. O casamento abençoado por Deus é uma barreira contra a impureza. Em tempos de tribulação como aqueles, os que não conseguiam controlar seus impulsos sexuais deveriam se casar, para evitar a tentação e o pecado. Versos 3 e 4, no casamento, um doa o corpo para o outro. Trata-se de uma lição de entrega. Casamento é uma relação de amor, respeito e compromisso. Não faça à sua metade o que não gostaria que fosse feito com você. A união conjugal é tão íntima, tão especial, que Jesus a usou para simbolizar seu amor pela igreja. No verso 5, a Bíblia incentiva a prática do sexo no contexto abençoado do casamento. Casais casados e saudáveis que se privam do sexo estão convidando as tentações de Satanás. Assim como acontece em Cantares de Salomão, aqui neste capítulo de 1 Coríntios não são mencionados filhos. Logo, o sexo no casamento não é apenas para procriação, como algumas pessoas pensam, ou pensaram no passado. Verso 9, Paulo vai direto ao ponto. É melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Uma vez casado, o desejo pode arder à vontade. Versos 10 e 11, mais uma vez a Bíblia condena o divórcio. O que Deus uniu, o ser humano não deve separar. 12 a 14, caso um dos cônjuges se converta depois de casado, deve lutar pelo casamento e procurar influenciar o descrente. No verso 20, Paulo não está promovendo o conformismo, mas incentiva o cristão a se tornar um agente de mudança dentro das circunstâncias em que ele vive. No verso seguinte, verso 21, o Evangelho não é sinônimo de revolução ou de revolta social. Tudo deve ser feito com ordem e submissão à vontade de Deus. 22. Paradoxos do Evangelho. O escravo pode ser liberto em Jesus. O livre se torna voluntariamente escravo de Jesus. 24. Não basta ir a Deus, é preciso permanecer sempre na presença dele. Isso é que é cristianismo, viver na presença de Deus. O verso 31 diz assim: a aparência deste mundo passa. Sim, não devemos nos apegar a esta vida, pois ela é passageira. Do 32 ao 34, do verso 32 ao verso 34, vemos ali que quem casa inevitavelmente passa a ter que se dedicar à família com responsabilidade. O solteiro pode se dedicar mais exclusivamente às coisas de Deus. E mais uma vez Paulo então aconselha aos solteiros que permanecessem assim, repito, devido às circunstâncias que eles estavam vivendo naquele momento. Na opinião de Paulo, as solteiras e as viúvas deveriam permanecer nessa condição, por causa do momento, por causa da perseguição, por causa da vida angustiosa que eles viviam naquele momento ali, sob o domínio do Império Romano. 1 Coríntios 7, portanto, tem como resumo de tudo o seguinte: se é para permanecer solteiro, viúvo, divorciado ou casado, o importante é ter certeza de que essa é a vontade de Deus. Ore a Deus, pergunte a Ele qual é a vontade dele para a sua vida e aceite com alegria os planos do Senhor para você. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus, o nosso amigo e Salvador.